eu defendo que o setor privado tenha participação em muita coisa. Só que também, se a gente começar a abolir a ideia de que o Estado é capaz de fazer o básico, aí o Estado não serve pra nada. E o Estado consegue fazer coisas, mas quando o Estado se organiza pra fazer, sai direitinho. Também não é anômalo como a gente imagina. O Estado, em muitas áreas, não funciona porque o sistema de recompensas e incentivos, ele é viciado. Se a gente acerta o sistema de incentivos, ele funciona. Tem uma coisa que eu queria começar no primeiro bloco, que você expusesse sobre isso, porque a direita, os partidos de direita têm feito eles normalmente fazem, um começa e os outros vão pelo mesmo caminho. Uma campanha absurda contra as únicas instituições de ensino que fazem pesquisa no Brasil, que são as instituições federais, as universidades federais. Estaduais também. Sim, as públicas, vamos colocar assim. Está sendo feito um ataque absurdo, a gente gravando que a filha não vai para a Universidade Federal sendo aprovada, a gente vê governadores destinando dinheiro, como em Santa Catarina, para universidades particulares e sufocando a Universidade Estadual de Santa Catarina. Como é que você vê esta questão da universidade pública no Brasil? Primeiro, eu não vou romantizar nem demonizar. O Estado brasileiro investe bastante em universidade. Proporcionalmente, ele investe mais no ensino superior do que no ensino básico. Tem um problema de inversão de pirâmide. E a qualidade da pesquisa que é feita, a gente tem até um volume de pesquisa, mas a qualidade da pesquisa, dado que a pesquisa feita no Brasil ela não serve como base para estudos feitos em outros países, ela não é exatamente uma pesquisa de ponta. Eu estou sendo bem sincero. Se eu for olhar, boa parte da pesquisa brasileira quase não tem utilidade, especialmente na área de humanas. Agora, você não tem desenvolvimento econômico que não passe, na prática, em um crescimento econômico emancipado com criação de tecnologia por investimento na universidade pública, investimento público. Até porque o investimento privado em pesquisa, ele é um investimento que ele não pode, ele tem que ser afeito ao risco, no sentido de que o capital que uma empresa dispõe, ele vai ser, direcionado apenas ao que vai funcionar ali. E para você criar novas tecnologias, você vai investir capital que a maior parte das vezes não vai dar em nada. Só que uma ou duas ou três pesquisas vão dar em resultado e isso vai te permitir ganhos em escala. Foi assim com a internet nos Estados Unidos. Então, nós temos que ter investimento no ensino superior, público também, só que esse investimento tem que ser bem direcionado. Então, nós formamos muitos advogados no Brasil. Eu não vejo nenhum ganho de produtividade pra gente em formar advogados em escala. Com todo respeito, o senhor é advogado, eu fiz faculdade de Direito na USP, Universidade Pública, e não sei que isso não vai nos levar a muita coisa. O Alexandre de Moraes é professor lá. Nós precisamos mais de investimentos na área de exatas, na área de biomedicina como um todo, na área de formação de remédios, uso dos nossos biomas para a criação de substâncias, remédios, produtos de toda a natureza. Ou seja, isso são coisas que aumentariam a nossa produtividade. Então eu não tenho nenhum tipo de preconceito, mas ao mesmo tempo eu não vou romantizar, porque a romantização também leva a um culto. O ensino público, gratuito, não sei o que. Tá, calma aí. Se não tiver o sistema de incentivo correto, ele também não nos leva a nada. E a qualificação profissional? Em qual sentido? Em todos os sentidos. Por exemplo, no ensino técnico profissionalizante. Que no Brasil acabou. Não só acabou, como a gente nunca acreditou de verdade nisso. A Alemanha não tem vergonha nenhuma em formar grande parte dos seus profissionais no ensino técnico. Não existe esse culto na Alemanha, o culto bacharelesco do diploma. Lá, um cara sai formado no ensino técnico, arruma um ótimo emprego numa empresa industrial média e tem uma vida excelente numa cidade média na Alemanha. O modelo alemão é esse. A China vai pelo mesmo caminho. E grandes nações que formaram uma mão de obra capaz e técnica vão nesse caminho. Aqui no Brasil teve dois problemas. O trabalho manual no Brasil, ele é tratado como um trabalho de segunda categoria. Então você perde status social pra fazer isso. E as pessoas sempre acreditaram nessa coisa bacharelesca de ter o título. Eu virei o doutor. Academia, né? Academia. E aí, por isso que o próprio PT soube aproveitar dessa leitura do Brasil e criou uma série de programas que inseriram as pessoas na universidade e geraram na prática motorista de Uber com dívida com faculdade, que é isso que terminou. Você não aumentou a produtividade daquela pessoa. O ensino técnico profissionalizante sobre um custo operacional mais baixo para você treinar as pessoas, ele gera, vamos dizer, em escala, pessoas mais aptas a entrar no mercado de trabalho e em tempo mais curto, permitindo que as pessoas possam fazer vários cursos. Nós temos que focar nisso, porque a era do conhecimento que a gente tem aqui, vão ter áreas novas que vão surgir, outras que vão desaparecer. E a pessoa tem que estar apta para fazer um curso de 1 ano, um curso de 6 meses, e aí ela consegue um emprego numa área, depois em outra. Aprendi um pouco de programação aqui, agora vou fazer programação, um pouco de administração de uma determinada área, um pouco de marketing web. Vai ser mais ou menos assim, o mundo que tá vindo aí é um mundo que as pessoas vão ter que ser altamente adaptáveis. Você está dizendo menos FATEC e mais SENAC e mais SENAI? Não, também FATEC, também SENAC, também SENAC. Menos o ProUni como um todo, menos, vou dar aqui um financiamento para pessoas se formar em relações internacionais. Pra que adianta um cara se formar em relações internacionais hoje? Menos a academia. Menos a academia, porque a academia tem que ser academia, ela tem que ser elite, ela tem que ser o topo. Claro. Ela não tem que ser a vulgarização do diploma. Hoje a gente tem um custo muito alto para vulgarizar o diploma, sendo que a gente não aumenta a nossa produtividade. E aí você fica com essa, que é o cara que tem um diploma, mas ele tem um emprego que não condiz com isso. Mas ele ficou com a dívida. Ou se ele não fica com a dívida, acontece que o Estado vai lá e tem que arcar com a dívida. Alguém recebeu esse dinheiro e esse imposto foi cobrado dos outros. Mas depois desenrola. 1.0 ou 2.0. A gente vê discursos da direita, como por exemplo falar em privatização de Petrobras, sem entender que todos os países produtores de petróleo do mundo têm estatais de petróleo. Ela não é privada. A única exceção são os Estados Unidos. E por que Estados Unidos? Porque você negocia petróleo em dólar. Então é como se o petróleo do mundo fosse estatizado em dólar. Falam, por exemplo, que o Banco do Brasil tem que privatizar o banco. Todo grande país, economicamente falando. Não vamos dar o exemplo da China, porque não conta, ela não é uma democracia política. Mas você tem que ter um banco comercial, porque ele intervém no mercado. É que no Brasil, o Banco do Brasil tem uma elite de funcionários de carreira que se julga banqueiro. E eles são fortes demais e não deixam. Mas o Banco do Brasil podia ser usado para fazer frente a essa elite da Faria Lima. E ele já foi um dia. A ditadura fez isso. E
Ninguém reclamou na época. Mas eu noto uma coisa, você fala de parcerias com a iniciativa privada, que você é a favor, mas eu noto que você não é um privatista. Não E eu sou noto que o MBL, o Missão não é privatista. É até errada essa visão, essa minha visão? Assim, a grande ilusão infantil que a gente teve no início, quando a gente fundou o MBL, ela passou porque quando você começa a rodar o Brasil, você percebe que várias soluções foram adotadas envolvendo o Estado e que funcionaram. O interior do Ceará não é igual ao interior do Maranhão, porque um senhor chamado Raimundo Viana usou Estado e iniciativa privada para trabalhar junto e gerar industrialização em Sobral e em outras cidades. Eu vi, não é que eu tô falando, eu fui lá, eu fui falar com o Mundvani e eu fui na cidade ver. O caso da Embraer é um caso que envolve ITA, envolve investimentos públicos, envolve o setor privado. Você só tem esse agro que a gente tem. Muita gente vai falar, não, é porque tem financiamento. É por causa da Embrapa. E não só a Embrapa, das frentes pioneiras. O Estado incentivou a gauchada a sair colonizando mata-gás, Brasil afora, inclusive em Rondônia, e isso virou lugares altamente produtivos. O setor mais produtivo do Brasil, quando comparado com o mundo, é o agro. E teve Estado e iniciativa privada. Então, essa ilusão que eu tinha era uma ilusão de alguém que estava errado. Parcialmente errado, não estava de todo errado, mas estava errado em muitos termos. Então, eu não acredito ainda mais num mundo em que a briga por recursos vai ser cavalar, que privatizar a Petrobras seja a aquisição mais inteligente do mundo. Não é. A gente pode tomar todas as medidas que ajudem a gente a ter um petróleo e um combustível mais barato, mas manter a nossa soberania num tema que vai ser central para o mundo. Tá aí naquela questão. O importante é a gestão. Sim, isso. É você parar de impunidade à corrupção e a tolerância a isso. No livro amarelo, que é uma espécie de carta magna ou constituição do MBL e do Missão, vocês descrevem ali essa evolução ideológica, vamos dizer, uma progressão ideológica. Então, vocês surgem como um movimento talvez liberal mais ingênuo, não sei se é o termo correto, mas liberal mais ingênuo, e paulatinamente se transformam em talvez um partido mais nacionalista ou soberanista. Entende que o Estado tem funções estratégicas em política interna e externa. Então, a que se deve essa mudança de um liberal para um nacionalista ou soberanista? E o que é exatamente, para quem não conhece, o livro amarelo? O livro amarelo, eu não sei se eu posso estender um pouquinho, porque esse tema é sensacional, tá? Ele veio de uma percepção que a gente teve em 2019, quando a gente brigou com o restante da direita, que a gente percebeu que até os autores que a gente comentava e as lideranças intelectuais da direita estavam num caminho que não necessariamente a gente concordava. E aí a gente via autores estrangeiros com livros não traduzidos para o português. A gente via que as próprias intuições que a gente tinha, ou as próprias experiências que a gente tinha em mandatos, não batiam com o que a gente defendia em termos, vamos dizer, dogmáticos ou termos intelectuais, vamos colocar aqui. Vou dar um exemplo. A gente falava muito, temos que ter vouchers em escolas. Aí eu conversava com o prefeito, falava assim, gente, nenhuma escola privada vai querer colocar uma escola na favela. Você vai precisar de uma escola pública, você vai precisar de uma polícia ali perto. E aí a gente começa a olhar e fala assim, não, a teoria na prática é outra. E a gente começa a ver os problemas reais do Brasil que não se adaptam necessariamente a uma caixinha ideológica de uma doutrina que a gente defendia naquele período, que é uma doutrina muito americana. Vamos colocar aqui, um movimento liberal / libertário com um pendor conservador. Algumas pessoas vão chamar de neocon. A gente falou, vamos fazer uma ruptura com isso, vamos criar uma direita essencialmente brasileira, que leia autores brasileiros e que leia vanguardas do que está acontecendo no mundo todo em termos de direito. Com base nisso, vamos criar as nossas propostas do Brasil? Vamos. E aí veio a discussão do livro amarelo e a gente trouxe inúmeros jovens de áreas diferentes para criar grupos de trabalho e começar a pesquisar sobre isso e criar, primeiro, um grande diagnóstico e depois as propostas. E a beleza do livro amarelo, são 6 fascículos que saíram, é que isso permitiu que a gente fosse evoluindo. Então você tem um fascículo do livro amarelo e está discutindo o que a gente, discordando do que a gente falou no fascículo anterior. Porque depois ele vai ser transformado no livro amarelo, que pretende ser lançado agora em junho, que será, na verdade, minhas propostas de campanha para o Brasil, onde isso já é maturado, onde a gente participou de discussões, debates, né? Muitas lideranças nossas foram em debates na internet, em faculdades, discutir isso. E eu acho que aí matura pra gente ter uma proposta. Esta questão da ingenuidade liberal e da leitura de que nós precisamos, num mundo em crise, ser soberanista, ela é central pra nós. Porque a gente tem que perceber, o mundo que permitiu que o Brasil fosse um país desarmado, que o Collor, lembra que ele soterrou lá a construção da bomba atômica comemorando o acordo internacional? Este mundo, que é o mundo da ordem liberal pós-45, não existe mais. A gente acreditou, não, as organizações internacionais, no pós-guerra um alinhamento ao bloco americano, depois ao fim da história caiu a União Soviética, fez o brasileiro achar que a gente vai manter um território gigantesco, com riquezas das mais diversas, numa boa, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e que a ordem internacional ia garantir isso. Não vai. A Ucrânia foi invadida pela Rússia, o Oriente Médio está em guerra, a China quer retomar o comando sobre Taiwan, a América Latina começou a ser vista pelos Estados Unidos, como sempre esteve na doutrina deles, que é uma reserva de recursos estratégicos, da Groenlândia à Patagônia. E aí a própria China começou também a colocar, vamos dizer, suas asinhas de fora, e hoje a gente vive uma nova Guerra Fria, com polos, com focos muito quentes de guerra em todo o mundo. O Brasil, neste mundo, está desprotegido. E questões econômicas vão se mesclar com questões políticas. Logo, vale a pena, antes eu falava, privatiza tudo, privatiza a Petrobras. Será? Será que a gente tem que privatizar a Petrobras? Eu vi um pré-candidato Zema falando que ele resolve questões fiscais privatizando a Petrobras. Não concordo com isso. O mundo que fala em terras raras, está falando em petróleo, com os Estados Unidos gerando guerra, que faz preço e pressão inflacionária nos adversários deles na área
do petróleo, porque petróleo gera pressão inflacionária, no mundo desses ter e controlar suas próprias reservas de petróleo e ter as suas operações de refino faz sentido, porque não é mais o mundo das fronteiras abertas do mundo pós-45, é um mundo cada vez mais em guerra. Então a economia e a política andam juntos. Então certa ingenuidade que a gente tinha tem que ser colocada para trás, até porque o primeiro a abandonar a ingenuidade, só para avisar todo mundo, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o governo americano comprou agora com o Trump 10% da empresa americana de terras raras que comprou a mina lá em Goiás. Então, assim, eles mesmos se adaptam a esse jogo, os Estados Unidos se adaptam e cabe a nós nos adaptarmos também para o mundo novo. Certas premissas liberais, o Estado enxuto, redução de impostos, diminuição, vamos dizer, do peso do Estado sobre quem trabalha e produz, leis simples e claras, combate a privilégios, óbvio, mas a leitura estratégica do todo e o papel indutor que o Estado pode ter na economia, por exemplo, a gente desenvolver o Nordeste, que para mim é uma coisa central, existe e tem que ser feito. É básico, não adianta a gente fugir disso. Pro Nordeste, alguma coisa nesse sentido. Desesperadamente. Nesse aspecto, você falou em soberania. Em algum momento, há uma atitude positiva do atual governo, do governo Lula, na relação da política externa, em tentar garantir os interesses do Brasil em toda essa discussão, na verdade, desde que Donald Trump assumiu o governo nos Estados Unidos? Nisso ele acerta, talvez? Uma boa pergunta, porque eu não consigo encontrar. Eu encontrei uma jogada de marketing do Lula no ano passado, naquele besteirol ali do Eduardo Bolsonaro, comemorando a taxação do próprio país. Mas o Lula fez marketing ali. E não houve negociações verdadeiras e sólidas. Inclusive, amigos meus que trabalham hoje no governo americano me relataram que o Lula passou um dos piores momentos da vida dele hoje. Saiu pálido da reunião de Trump. Até porque o Trump... Você teve essa impressão da imagem do Lula enquanto os ministros dele davam aquela pequena manifestação? Sim, e tenho informações também, assim, que foi muito ruim pro Lula. Foi muito ruim, porque o Trump também joga. O Trump é um negociador hábil. Recebeu o Lula, my friend, I love you, não sei o que, no telefone, e chegou, botou o Lula pra dentro de uma salinha. Foi 2 a 3 horas de reunião, não teve coletiva depois, o Lula saiu pálido. E por quê? Porque os Estados Unidos estão se impondo agora nas Américas. As Américas voltaram a ser do interesse americano. Os Estados Unidos não olharam para nós por pelo menos 3 décadas. Nesse período das 3 décadas, o Lula esteve no poder, né? Não todas, o Fernando Henrique e o Lula. E o petismo como um todo. E qual foi a decisão estratégica que a gente tomou? Montar um bloco anti-americano com Venezuela, espalhar, vamos dizer, aliados de esquerda. O Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo. E do Foro de São Paulo fazer um alinhamento ridículo com a China. Aí falando em soberania. O que nós ganhamos em termos de soberania nessa aliança com a China? Absolutamente nada. A gente botou a Dilma no banco do BRICS. Aí a China agora tá falando em investir em infraestrutura aqui, fazer a famosa ferrovia bioceânica, ligando Ilhéus a Xangai. E aí ela quer fazer a ferrovia. Ela falou, eu boto a grana, faço a ferrovia, mas eu quero comprar terras brasileiras, que é a necessidade delas. Não tô nem falando das terras raras, tô falando das terras agricultáveis. Porque a China quer escoar a nossa produção, dá o bypass no canal do Panamá. E o governo Lula tava meio, legal. Como é que é? Já viram o que estão fazendo com a BioID lá na Bahia? Isto é loucura. Não existe discurso soberanista do Lula. O que existe é o velho discurso anti-americano de lá, briguei com o Trump, sou brabo, briguei com o Trump, falei verdades lá. Porque isso ajuda ele em termos eleitorais. Mas do ponto de vista de soberania estratégica, o Brasil não tem nada.